Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, alunos, sejam bem-vindos. Mais um ano se iniciando aí com as aulas do Cauã. E hoje, como menos ou mais esperado, acredito que aquela matéria que vocês mais amam, né? Dentre elas, a clássica, a estupenda, a melhor, geometria e trigonometria. Alunos, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e façam um bom proveito deste conteúdo que vamos apresentar a vocês e que o Kaor possa proporcionar bons sentimentos e boas emoções, principalmente aqui nessa aula de geometria e trigonometria. Fechou? Galera, seguinte, o conteúdo de hoje nós vamos abraçar dentro da geometria e trigonometria a classificação dos triângulos. Essa matéria vai ser apresentada por mim, que sou o Diego, brevemente irei me apresentar, e sou aluno da Unesp, fiz engenharia de energia, estou graduado em tal. Hoje estou como voluntário no projeto que o Pô tem um imenso carinho e orgulho de fazer parte. Mas bem, vamos à aula? Seguinte, a aula de hoje nós vamos abraçar os conteúdos voltados principalmente para a classificação dos triângulos. Dentro do conteúdo que vai ser apresentado hoje, vai ser a definição de algumas questões que estão relacionadas ao tema, a classificação e as propriedades dos triângulos. E também, óbvio, né, não podia deixar de ter o conteúdo bônus, que nós vamos aprender nessa aula com as diferenças entre os triângulos equiláteros e os triângulos isósceles, que é uma delícia essa matéria. Vamos lá. Bem, dentro das definições, nós temos que primeiro saber o que é o objeto que nós vamos estudar, ou a figura que nós estamos ou estaremos estudando. Ela se chama, como bem vocês conhecem, o triângulo. Ele tem uma pequena definição de 3 lados, ou 3 ângulos também. Ele é um polígono de menor número de lados que existe, ou seja, ele é um equilíbrio com o menor número de lados possíveis que um polígono pode ter. Ou seja, olha que coisa massa. Os triângulos são formados por 3 segmentos que têm 3 ângulos, 3 lados, e com ele não existe nada, nenhum polígono com número de lados menor do que o triângulo. Ele também possui ângulos externos e ângulos internos. Os seus ângulos externos eles são suplementares aos ângulos adjacentes. Suplementares, nós vamos ver daqui a pouco, são ângulos que complementam a soma do externo com o interno, suplementam literalmente 180 graus. Fechou? Bem, relacionado ao tema de definição do triângulo, vamos dar uma pequena desenvoltura do que vai ser apresentado. Tudo que vamos ver é um conceito básico inicial, só para nós termos uma noção do que estaremos estudando, o que vamos e que será apresentado ao longo desse semestre. O triângulo ele é considerado uma importante figura na geometria, tanto que ele é estudado não à toa, porque o que vocês vão ver, não somente para cair, o que cai no vestibular, assim quando vocês estiverem na graduação. Vocês vão ver a importância que se tem de se estudar conceitos de geometria e trigonometria com o triângulo, né? E um dos que vocês mais conhecem é o Teorema de Pitágoras, né? Para os íntimos. Vamos lá. O triângulo por si só é um triângulo que ele é tornado por 3 segmentos, já sabemos disso. Ele cruzam duas retas, ou seja, uma intersecção de duas retas, se formam os vértices. Os pontinhos dos triângulos aqui, ó. Os pontinhos são chamados de vértices. Eles têm também 3 ângulos e 3 lados. Fechou? A seguir, nós podemos observar aqui que as classificações dos triângulos são diferentes com as suas medidas, lados e ângulos. Isso vai definir tipos de triângulos diferentes. Alguns triângulos eles têm um destaque principalmente na sua recorrente aplicação do dia a dia, justamente porque ele é utilizado com certeza na área de construção civil e também as suas relações métricas e trigonométricas que são utilizadas para o mesmo. Também nós vamos saber a diferença entre triângulo isósceles e equilátero. Ainda temos o triângulo escaleno, mas esses dois aqui são especiais. Certo. Aqui na figura, como vocês podem observar, dentro do elemento de um triângulo, nós temos as 6 características que foi apresentado anteriormente.
é o seu vértice, que temos os vértices, que é o encontro das duas retas aqui, ó, o vértice A, o vértice B e o vértice C. O vértice é literalmente o ponto em que as duas... Nós temos os ângulos internos, que são os ângulos ABC. Também temos os lados AB, AC e BC. Esses lados, quando eles se encontram, eles se formam os vértices. Ok. Quando nós observarmos um triângulo, nós também identificamos que nele existe altura. Mas como identificar a altura de um triângulo? A altura sempre vai ser um segmento de reta que permite ser observado um ângulo de 90 graus, partindo de um dos seus vértices. Partindo de um dos seus vértices, lembra lá? Encontro de duas retas. Ele forma um ângulo de 90 graus na sua base. Então, a altura de um triângulo ele sempre vai ser um ângulo perpendicular. Perpendicular forma um ângulo de 90 graus, ok? Então, a altura é essa altura H, que está aí. Um dos elementos interessantes no triângulo é que algumas características são importantes serem memorizadas, justamente para facilitar a aplicação do que nós vamos ver nas próximas aulas. E uma delas é que a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo, como está nessa figura aqui, vocês podem observar, sempre dará 180 graus. Todo e qualquer triângulo, indiferente do tamanho, comprimento ou disposição que ele esteja. A soma dos ângulos internos sempre dará 180 graus. Como exemplo, 50 e 60. A soma desses três ângulos dará 180 graus. E a soma dos ângulos externos, esses ângulos aqui, ó, x, y e z. Ele não se quadra com 180, mas sim com 360 graus. Que estão esses ângulos externos aqui, ok? Se atente a esse detalhe. Cada ângulo externo é igual à soma dos outros dois internos adjacentes a ele. Ou seja, reparem bem, o y, como nós podemos observar aqui, ó, é igual à soma de 70 mais 50. Então, esse ângulo externo, se nós somarmos os opostos a ele aqui, ó, dará o valor do y, do ângulo externo. Então, nós pegamos y é igual a 50 mais 70. Então, y será igual a 120. Já o valor de x é oposto aqui, ó, a ele. Então, nós temos 70 e 60. Então, a soma desses ângulos internos dará 130 graus. Já para o y, como nós podemos observar, ele também vai ser a soma dos ângulos internos, né, adjacentes a ele. Então, nós temos aqui, ó, 50 mais 60. Então, a soma dos ângulos de 60 mais 50 dará 110 graus, que é o valor desse z aqui, ó, desse ângulo externo. Se nós somarmos y com z e x, o valor desses ângulos terá que dar 360 graus, como no segundo caso aqui. Certo? Em relação ao maior lado desse triângulo, o que ele representa? O maior lado sempre estará oposto ao maior ângulo. Nós temos aqui o maior ângulo desses três internos, nós temos 70, 50 e 60. Como 70 é o maior ângulo, então, este lado aqui desse triângulo é o maior. Beleza? Bem, partindo dessa especificação, podemos passar aos próximos slides. E lembrando, isso não só vai ser utilizado hoje, mas sim ao longo de todas as aulas que nós vamos apresentar essas relações. Importantíssimo memorizar. Bem, e os tipos de triângulo, as classificações dos triângulos e suas medidas, como nós podemos apresentá-lo? Primeiramente, temos que demonstrar um triângulo escaleno. Ele possui três lados iguais. Uma maneira de vocês e nós memorizarmos isso é simples e básico. Imagine. É uma analogia que eu faço, não está correta, mas ajuda a memorizar. Observem aqui, escaleno. Se nós colocarmos uma ideia de escada, nós colocaremos que cada degrau estará mais alto em relação à sua base. Então, nós estamos escalando. Se estamos com um triângulo escaleno, então um triângulo escaleno tem degraus diferentes em relação à sua base, a altura, que nós digamos assim. Então, o triângulo escaleno é uma subida. Você está subindo sempre a uma altura diferente da anterior. Então, ele está subindo, escalando. Então, dessa forma que eu consigo memorizar. Acredito que possa ajudar vocês também. Então, todo triângulo escaleno ele possui três lados diferentes. Tá bem? Próximos. Agora, já o triângulo equilátero. A palavra por si só nos remete a triângulo que tenha equilíbrio. Um equilíbrio entre todos os lados. Então, o lado AC
AB e BC são todos os lados iguais. Isso acarreta numa consequência interessantíssima, porque esse triângulo possui tantas propriedades, cara, é magnífico. Mas nós teremos uma aula específica somente sobre ele. Os triângulos equiláteros, eles possuem os três ângulos iguais, os três lados iguais, logo ele possui uma altura que coincide com o ponto médio do segmento AB, por exemplo. Então, este lado MB em relação ao lado MA são exatamente iguais. Então, todo triângulo equilátero, ele possui três lados iguais, três ângulos iguais e assim sucessivamente. Mas, Diego, por que aqui está 30 aqui está 30? Justamente por ser um triângulo equilíbrio de equilátero, se nós somarmos 30 com 30, dá 60, que são iguais desses ângulos aqui da base. Então, todos os ângulos internos, 60 graus. E a soma de todos os ângulos, quanto que dá? 180. E assim, esse triângulo possui extremas e grandes características, que veremos logo mais. Já em relação a uma pequena revisão desses três tipos de triângulo. Triângulo equilátero possui três lados iguais. Logo, seus ângulos internos também são iguais. E tudo que está relacionado a ele é equilíbrio. O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais e um diferente. Esse triângulo é especial também, porque ele possui dois ângulos iguais e também possui dois lados iguais. Nós vamos ver um pouco mais sobre ele. Já o triângulo escaleno possui três lados iguais, então os ângulos internos dele vão ser iguais? Não. Mas a soma de todos esses triângulos aqui, todos os ângulos internos de cada um desses triângulos, é exatamente 180 graus. Uma observação aqui, ó. O triângulo isósceles, como foi acabado de apontar, ele possui dois lados com as medidas iguais. Então, o lado AB e o lado AC são iguais. Esses dois segmentos aqui, ó. O que ocorre com ele é que a altura também coincide com a mediana, com o ponto médio entre o segmento AC. O ponto MA ao ponto MC são exatamente iguais. Esse triângulo, então, nós temos, além dos lados AB igual ao lado BC, também temos essa base aqui, que é diferente dos outros dois lados, né? Dividida ao meio, que encontra a sua altura. Nós vamos ver mais sobre bissetriz e mediatriz à frente, numa próxima aula. No triângulo isósceles, os ângulos da base deles são congruentes, ou seja, iguais. É uma forma diferente de dizer que são iguais, tá? Congruentes. Grava essa palavrinha aí. Da altura de um triângulo isósceles, é relativa à sua base. Aqui está relacionado, quando nós descemos a altura, está coincidindo exatamente com a mediatriz e a bissetriz, que divide dois ângulos iguais. Os pontos MC e MA é a mediana. O ângulo B ele é dividido em duas partes iguais aqui, como vocês podem observar. Logo, se o ângulo é dividido em duas partes iguais, ele é chamado de bissetriz. Tranquilos, né? Próximo. Agora, como vocês podem observar, dentro dos triângulos retângulo, isósceles, escaleno, nós temos triângulos que estão relacionados aos seus ângulos internos. O que difere um do outro? Por exemplo, o triângulo acutângulo, ele possui ângulos com medidas, né, que sejam menores que 90 graus. Esse triângulo aqui, ó, acutângulo, ele possui ângulos internos nenhum maior que 90. Se vocês observarem aqui, esse ângulo é menor que 90, esse daqui também é menor que 90, e o de cima aqui também é menor que 90. Já os triângulos retângulos, eles possuem necessariamente um ângulo de 90 graus. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Aqui está, ele sendo representado. Com esse ponto no meio, fechado por uma caixinha, um quadrado. Já os triângulos obtusângulo são triângulos que apresentam ângulos maiores que 90 graus. Quando nós observamos que os ângulos de um triângulo, ou apenas um ângulo do triângulo que é necessário, seja maior que 90, então esse triângulo é chamado de obtusângulo. Acutângulo agudo, né? Ângulo menor que 90, retângulo, ângulo igual a 90, e obtusângulo maior que 90. Aqui estão as representações do triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. Igual a 90, menor que 90, acutângulo, obtusângulo, maior que 90. O que ocorre, então, com a sua altura? Umas observações interessantes. A altura é formada por um ângulo reto, sempre. Sempre será formada por um ângulo reto.
vai ser relacionado ao lado sobre a qual apoia-se o triângulo, a base dele. A altura sempre vai estar relacionada à base. Então, vocês têm que ter por base ou por medida que a altura sempre vai partir de um vértice relacionado à sua base, formando um ângulo de 90 graus, sempre partindo do vértice com a sua base. Bem de boa. E o que eu deixo para vocês de hoje aqui? Nós estamos com um grupo lá no WhatsApp, caso vocês tenham dúvida ou procurem, que vai surgir, né? Pode me procurar no grupo do WhatsApp do Caor, eu estou lá, meu nome é Diego, como foi bem apresentado no início. Se vocês tiverem qualquer outro tipo de questionamento, algo a mais, nós podemos ter plantões de dúvida, mas teremos que combinar isso com dia e horário marcado. Tudo bem? Por hora, eu deixo essa pequena frase que me chamou muita atenção, que eu gostaria de muito, que eu quero, né, e vou compartilhar com vocês, que fica aí para reflexão, que o propósito do aprendizado é crescer. E nossas mentes, diferente dos nossos corpos, podem continuar crescendo enquanto continuamos a viver. Então, façamos desse aprendizado, façamos dessa aula a melhor possível para poder aprender que o que fica para trás é a parte física do nosso corpo em si, mas nosso cérebro continua a evoluir e crescer, assim como as nossas expectativas, experiências e vivências. Então, vamos para cima, pessoal. Prazer. Meu nome é Diego. Sejam bem-vindos ao Caur e bem-vindos à matéria de Geometria e Trigonometria. Estamos juntos. Abraço!